Reis, capítulo 8. Então o rei Salomão convocou todos os chefes da tribo, dos grupos de famílias de Israel, para que eles fossem encontrar com ele em Jerusalém, a fim de levarem a arca da aliança de Deus, o Senhor, lá de Sião, a cidade de Davi, para o templo que ele havia construído. Todos os israelitas se reuniam na festa das barracas, no mês de Etanim, que é o 7º mês. E quando todos os chefes chegaram, os sacerdotes pegaram a arca da aliança e a levaram para o templo. Os levitas e os sacerdotes levaram também a tenda da presença de Deus, com todos os seus equipamentos, para o templo. O rei Salomão e todo o povo de Israel se reuniram em frente da arca da aliança e ofereceram em sacrifício um grande número de ovelhas e touros. Eram tantos que não se dava para contar. Então os sacerdotes levaram a arca para dentro do templo e a colocaram onde ela devia ficar, no lugar santíssimo, debaixo das asas do querubins, pois as suas asas estendidas cobriam a arca e os seus cabos. As pontas dos cabos podiam ser vistas por qualquer pessoa que ficasse diretamente de frente para o lugar santíssimo, mas não poderiam ser vistas de nenhum outro lugar. E os cabos estão ali até hoje. E dentro da arca estavam somente as 2 placas de pedra, as quais Moisés havia colocado ali, quando no Monte Sinai o Senhor Deus havia feito uma aliança com os israelitas depois que eles saíram do Egito. E quando os sacerdotes estavam saindo do lugar santo, uma nuvem encheu o templo do Senhor com a glória do Senhor, e eles não puderam voltar para dentro, a fim de realizar os seus atos de culto. Então Salomão disse: Tu, ó Senhor, pusestes o sol no céu, embora tivesses resolvido viver entre as nuvens escuras, mas agora eu construí para ti uma casa, onde viverás para sempre. Aí Salomão virou-se e olhou para o povo, que estavam todos de pé, e pediu a bênção de Deus para todos. E depois disse: Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, pois pelo seu poder ele cumpriu a promessa que tinha feito a Davi, o meu pai, quando lhe disse: Desde o dia em que tirei do Egito o meu povo de Israel, eu não escolhi nenhuma cidade entre todas as tribos de Israel para ali construir um templo a fim de ser adorado, mas eu escolhi você, Davi, para governar todo o meu povo. E Salomão continuou: Davi, o meu pai, ele tinha planos de construir um templo para a adoração de Deus, o Senhor, o Deus de Israel. Mas o Senhor lhe disse: Você fez bem quando planejou construir um templo para mim, mas você não o construirá, e sim será o seu filho quem construirá o meu templo. E agora Deus cumpriu a sua promessa. Eu fiquei no lugar de meu pai como rei de Israel e construí o templo para a adoração do Senhor, o Deus de Israel. E também separei no templo um lugar para a arca da aliança, onde estão guardadas as placas de pedra da aliança
que o Senhor Deus fez com os nossos antepassados, quando os tirou do Egito. Então, na presença de todo o povo reunido, Salomão foi e ficou em frente do altar, e levantou as suas mãos para o céu, e disse: Ó Senhor Deus de Israel, não há Deus igual a ti em cima do céu, nem aqui embaixo na terra. Tu cumpristes a aliança que fizestes com o teu povo, e lhes mostra o teu amor por eles com todo o teu coração, quando eles vivem uma vida de obediência a ti. E pelo teu poder cumpristes a promessa que fizestes a Davi, o meu pai. No dia de hoje, todas as palavras da tua promessa foram cumpridas. E agora, ó Senhor Deus de Israel, eu te peço que cumpras a outra promessa, a qual fizestes ao meu pai, quando lhe dissestes que sempre haveria um descendente dele governando, como rei de Israel, contanto que eles te obedecessem com o mesmo cuidado, o qual Davi obedeceu. Portanto, ó Deus de Israel, faça com que se cumpra tudo aquilo que tu prometestes a Davi, o meu pai, o teu servo. Mas será que de fato tu, ó Deus, podes morar no meio de nós, que somos apenas criaturas humanas aqui na terra? Tu és tão grande que não cabe nem mesmo no céu. E como poderia caber nesse templo que eu construí? Ó Senhor meu Deus, eu sou o teu servo. Escuta a minha oração e atende os pedidos que te faço hoje. Olha, Senhor, de dia e de noite para esse templo, o lugar que tu escolhestes, para nele seres adorado. Ouve, Senhor, quando eu orar com o rosto virado para este lugar. Escuta, Senhor, as minhas orações e as orações de teu povo, quando eles orarem com o rosto virado para cá. Sim, de tua casa lá no céu, ouve-nos, perdoa-nos. Quando alguém for acusado de prejudicar outra pessoa e for trazido até aqui o teu santo altar e jurar que é inocente, ó Senhor, ouve do céu e julga os teus servos, castiga o culpado como ele merecer, e declara que não tem culpa aquele que for inocente, assim recompensando-o como ele merecer. Quando, por ter pecado contra ti, o teu povo de Israel for derrotado pelos seus inimigos, e quando eles se virarem para ti e vier a este templo para te louvar e pedir o teu perdão, escuta-os do céu e perdoa o pecado do teu povo e os leva de volta para as terras que prometestes aos teus antepassados. E quando o céu se fechar e não chover, porque o teu povo pecou contra ti, e eles se arrependerem e virarem o rosto na direção deste templo e orarem a ti e te louvarem, depois que o Senhor tiver castigado-os, escuta-os do céu, perdoa os pecados do rei e do seu povo de Israel e os ensina tudo aquilo que é direito. Então, ó Deus, faz cair chuva sobre esta terra que tu destes ao seu povo, para ser deles para sempre. E quando nesta terra houver falta de alimentos,
ou houver pragas, ou as colheitas forem destruídas por ventos muito quentes ou por bandos de gafanhotos, e quando o seu povo for atacado pelos inimigos, ou quando houver peste ou doença entre o teu povo, escuta, Senhor, as suas orações. Se alguém do teu povo de Israel sentir no seu coração o peso das desgraças e estender as suas mãos em direção a este templo e orar a ti, Senhor, escuta a sua oração lá do céu, ouve o teu povo, perdoa-o e ajuda. Só tu conheces os pensamentos secretos do coração humano e trata cada pessoa como merecer, para que o teu povo todo te tema e te obedeça durante todo o tempo em que eles viverem nas terras em que tu destes aos nossos antepassados. Quando algum estrangeiro que vive em uma terra bem longe daqui, e se ouvir falar de tua fama e de tuas grandes coisas que tens feito pelo teu povo e vier aqui te adorar e orar a ti com o rosto virado para este templo, ouve a sua oração, Senhor, lá do céu, onde vives, escuta-o e faz tudo o que ele te pedir, para que todos os povos da terra possam te conhecer e temer como faz o teu povo de Israel. Então eles ficarão sabendo que este templo que eu construí é o lugar onde tu, Senhor, deves ser adorado. E quando tu ordenares que o teu povo saia para a guerra contra os seus inimigos, e o teu povo orar para ti, virados para este templo e para esta cidade que tu escolhestes, que os construí em honra de teu nome, Senhor. Escuta, Senhor, do céu as suas orações e os seus pedidos, ouve-os e lhes dê a vitória. Quando eles pecarem contra ti, e não há ninguém que não peque, e na tua ira deixar que os seus inimigos os derrotem e os levem prisioneiros para alguma terra inimiga, longe ou perto. Daqui, ouve, Senhor, as orações do teu povo, e se ali naquela terra eles se arrependerem e orarem a ti, confessando que foram pecadores e maus, escuta as suas orações, ó Senhor, Deus de Israel. Se naquela terra eles verdadeiramente e sinceramente se arrependerem e orarem para ti, em direção a esta terra que destes aos nossos antepassados, e desta cidade que tu escolhestes, e deste templo que construí em honra de teu nome, Senhor. Escuta, Senhor, as orações deles, do teu lar, lá do céu. Ouve-os e dê a vitória a eles. Perdoa, Senhor, os pecados que o teu povo tem feito contra ti, e faz com que os seus inimigos os tratem com bondade. Eles são o teu povo que tu, Senhor, tirastes daquela fornalha acesa, o Egito. Ó Senhor, nosso Deus, eu te peço que olhes com simpatia para o teu povo de Israel e para o seu rei, e escute as suas orações, sempre que eles te chamarem pedindo ajuda. Tu escolhestes eles para ser os teus povos, conforme tu dissestes, por meio do seu servo Moisés, quando os tirastes do Egito, os nossos antepassados. Depois que Salomão acabou de orar ao Senhor, Deus de Israel, ele se levantou
e ficou em frente ao altar, onde ele tinha se ajoelhado, com as mãos levantadas para o céu. Então, em voz alta, ele pediu as bênçãos de Deus para todo o povo que ali estavam reunidos. E ele disse: Bendito seja o Senhor Deus, que deu paz a todo o seu povo, assim como ele havia prometido. Ele tem cumprido todas as promessas abençoadas que fez por meio de seu servo Moisés. E que o Senhor, o nosso Deus, esteja conosco, assim como Ele esteve com os nossos antepassados, e que Ele nunca nos deixe e nem nos abandone. Que Deus, o Senhor, nos faça obedientes a Ele, para que sempre vivamos conforme a sua vontade, obedecendo a todos os mandamentos e leis e ensinos que Ele deu aos nossos antepassados. Que o Senhor, o nosso Deus, lembre-se sempre desta oração que faço agora e dos pedidos que eu lhe fiz, e que Deus sempre tenha misericórdia do povo de Israel e de seu rei, de acordo com o que eles precisarem. E assim todas as nações do mundo ficarão sabendo que somente o Senhor é Deus e que não há nenhum outro Deus. E que vocês sejam sempre fiéis ao Senhor, o nosso Deus, obedecendo a todos os seus mandamentos e leis, assim como fazem hoje. Então o rei Salomão e todo o povo que estava ali com ele ofereceram sacrifícios a Deus, o Senhor. Ele ofereceu em sacrifício 22.000 bois e 20.000 ovelhas como oferta de paz. E assim o rei e todo o povo dedicaram o templo a serviço de Deus, o Senhor. Naquele mesmo dia, Salomão separou, a fim de ser sagrado para Deus, a parte central do templo que ficava em frente ao templo, e ali ele apresentou as ofertas que foram completamente queimadas, as ofertas de cereais e as gorduras dos animais que haviam sido trazidos como ofertas de paz. E Salomão fez isso porque o altar de bronze era muito pequeno para todas essas ofertas. E naquela ocasião, Salomão e todo o povo de Israel, ali no templo, eles comemoraram durante 7 dias a festa das barracas. E o povo era uma enorme multidão de pessoas que tinham vindo do país inteiro, desde a subida de Ramate ao norte, até a fronteira do Egito, no sul. E no 8º dia, Salomão mandou todo o povo para casa, e todos pediram as bênçãos de Deus para ele, e foram embora muito felizes, por causa de todas as coisas boas que o Senhor Deus havia dado ao seu servo Davi e ao seu povo de Israel. E se você gostou da nossa oração, do nosso conteúdo, deixe o like, pois vai ajudar muito o nosso canal e nós ficaremos muito, mas muito gratos. E também inscrevam-se em nosso canal para não perder nenhum conteúdo, estar sempre conectados com a Palavra de Deus. São todos muito, mas muito bem-vindos ao nosso canal. Não se esqueçam também de ativar o sininho para ser notificado sempre que houver algum conteúdo novo, que nós estaremos lançando todos os dias. E também comente, compartilhe os nossos conteúdos, os nossos vídeos, as nossas orações com o maior número de pessoas, para que a palavra de Deus chegue aos ouvidos e aos corações das pessoas que mais precisam. Amém?